Bom dia, pessoal do sétimo ano. Quer dizer, ou boa noite, quer dizer, não sei. Né, que vocês estarão assistindo isso. Bom, estamos nós aqui nos estudos sobre. Né, ainda dar umas cutucadas, porque é bom a gente saber como é que cada um se comportou dentro desse sistema econômico, político, cultural, que no caso nós temos a herança dele ainda hoje, que é o mercantilismo, né, que virou globalismo ou globalização ou extensão econômica mundial. É mais ou menos isso. Bom, então é o seguinte, o mercantilismo holandês e nos diz muito respeito. É isso aí. Sabe por quê? Porque eles andaram aqui em Pernambuco. Os holandeses estiveram no Brasil, em Recife e entre outros lugares, Alagoas e tudo mais. Todo o seu maquinário veio para cá para fabricar e ganharem muito dinheiro com açúcar, que inclusive foi administrado por um cara chamado Maurício de Nassau. É isso aí. Mas isso é outra história. Inclusive deu uma confusão da cebola porque eles invadiram e queriam um negócio pra eles e aí não deu certo. Aí canhão, tiro, bala, olha. Foi uma bagaceira, certo? Tanto é que existiram as invasões holandesas no Brasil. Inclusive eles foram expulsos daqui. Beleza? Daqui de Pernambuco. Bom, vamos embora. Os holandeses estavam sem uma estabilidade interna, ou seja, revoltas, renados fracos. Os Países Baixos, ou Holanda, assim como é conhecido o seu fantástico nome, tiveram dificuldades de estruturar comercialmente, como eu tinha dito antes a vocês, né? Inglaterra, Holanda, Espanha. Nesse processo aí eles tiveram um pouquinho de atraso referente aos portugueses, que foram revolucionários, certo? Bom, enfim, quando se organizaram, o Império Holandês mostrou-se interessado nas terras americanas, recém-conquistadas pelos portugueses e espanhóis. Americanas, ó, americanas, ó. Se orienta aí. Vamos para frente, vamos para frente, tá certo? Gerando disputas territoriais. Até que uma negociação, o pessoal ficou tranquilo, ficou de boa, tomou um chá. Vamos conversar, meu querido, vamos fazer negócios. Então, né, quando os caras se entenderam, focaram na prestação de serviços. Então, essa prestação de serviços, negociação, depois ia dar em outra coisa. E nessa coisa aqui, a criação da Companhia das Índias Orientais. Por exemplo, pessoal, assim como acontece hoje muitas vezes para uma determinada empresa ou enfrentar a outra, ou crescer, né, e trazer lucro para seu país, muitas vezes elas trabalham em conjunto ou elas se fundem, certo? Empresas de carro, empresas de eletrodomésticos, telefonia, entre outras, tá certo? Vamos para frente. Então criou-se a Companhia das Índias Orientais, uma vez que nessa atividade o país fortaleceu-se. Primeiro, eles se organizaram, certo? Se estruturaram para depois, né, expandir seus negócios, né, com calma, com parcimônia, certo? Devagarinho ou sorrateiramente, assim como muitas vezes acontece hoje em dia, eles analisaram o comércio, como é que o negócio estava, como muitas empresas hoje em dia faz, ou governos, né? Como investir, por que investir, o que aquele país consome, como é que ele consome, quanto ele está ganhando, tá certo? Daí que entra os corsários. Exato. Como meio mais rápido de acumular capital. Lembram lá da outra aula?
Ah, vocês ficam pensando que eu fico dando aula jogando aí, né? De bobeira, né? Hã? Não pense isso. Então, meus pequenos e lindos grumetes, seguinte-lhes, os piratas agora estavam na jogada, né? Para que este país, assim como outros também, usaram a pirataria para lucrar e muito, certo? Então, veja só, os piratas costumavam roubar as obras de arte para serem reproduzidas, não apenas obras de arte, certo? Mas ouro, prata, etc e etc. E muitas vezes essas obras, né, fora os tesouros, tal, a grana, certo? Essas obras, elas eram copiadas e vendidas Europa afora. Os caras ganharam muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Certo? Então, outra atividade foi o tráfico de escravos, embora fornecessem um certo lucro e tal, não sei o quê, para diversos territórios, né? Eles foram traficados, mas não focaram diretamente nessa questão aí, certo? Os navegantes holandeses também viraram corsários. Ou seja, certo? Um negócio fácil e de lucro fácil. Então, muitos navegadores passaram para o lado da pirataria, prestando serviços à coroa francesa e inglesa. Mas vocês já estão sabendo disso. Se não saber, fica sabendo. Se você está com dúvida, dá uma olhada lá na outra aula. Mas, enfim, foi pela necessidade de ocupar espaços vazios, certo? Que aconteceu essa grande industrialização, né? Eu esqueci de dizer, a industrialização. Eu esqueci de dizer o subtítulo, né? Mas enfim, certo? Para preencher espaços vazios na economia mercantilista, apesar de outras nações desenvolverem-se através da colonização. Então, superariam as necessidades tecnológicas dos colonizadores, sendo os precursores da indústria naval, o que garantiu um sucesso gigantesco no período mercantilista. Certo, pessoal? Então, vejam só. No caso, outras formas de lucro também foram exploradas por esses empreendedores, certo? A lapidação de pedras preciosas, produtos têxteis, ou seja, camisa, casaco, saia, tapete, enfim, certo? Destilação de bebidas e a fabricação de instrumentos de navegação. Isso era de suma importância, ou seja, porque navegar é preciso. E outra coisa, você com equipamentos melhores, mais modernos, você ia navegar melhor. Navegando melhor, você chegar no seu destino mais rápido. Chegando mais rápido, você ia comprar e vender mais rápido e lucrar mais e mais rápido, certo? Então, né, nessa corrida aí, foram de grande importância para eles. Passaram para a próxima fase, ou eles passaram, certo, para a próxima fase, que era o período da Revolução Industrial. Não, eles, assim, deixa eu ser mais claro, eles já vinham se industrializando, certo? Mas com essa gama de coisas, eles conseguiram evoluir, chegando à Revolução Industrial bem mais equipados, certo? Mas foi mais fácil. Então, como não poderia deixar de ser e faltar, né, surgiu aquele negocinho chamado monopólio, certo? Ou seja, a famosa panelinha, certo? Ou mesmo só eu mando, controlo, compro e vendo, tá? Mas enfim, os holandeses, movidos pelo seu processo industrial, implementaram diversas refinarias de açúcar no Brasil
e nas ilhas do Atlântico. Resultou num lucro e a quebra do monopólio veneziano, que eram os caras que dominavam essa questão, né, de transporte de açúcar e entre outras coisas, certo? Bom, como eu tinha dito antes, isso deu muito lucro, mas também deu muita confusão aqui no Brasil, viu? Os holandeses criaram a Companhia Neerlandesa das Índias, certo? Orientais e ocidentais, certo? Que rendeu muito lucro para eles, né? Pois eles eram que dirigiam a coisa, a companhia, certo? Pelas habilidades comerciais e colônias industriais, a Holanda se torna uma potência naval indiscutível no século XVII. Então, como geralmente eu costumo dizer a vocês, certo? Apesar desse desenvolvimento, né, do desenrolar da economia, certo? Da revolução industrial e disso tudo, acontece um momento de declínio. Então, o que é que aconteceu? Aquela famosa expressão que mamãe, vovó, titio ou titio diz para vocês, né? Ou seja, de onde você tira, você não repõe, vai acabar acabando. Então eles emprestavam tanto escravos quanto dinheiro, certo? A um determinado valor, a juros. Vamos resumir aqui. Só que eles não estavam tendo esse retorno, certo? Então a economia holandesa deu uma estagnada e começou a parar de crescer, certo? Mas sua modernidade e empreendedorística não para por aí. Eles criaram, certo, o Banco de Amsterdã. Foi num período mercantilista, certo, para justamente cuidar dessas bagaceiras que vinha acontecendo, né? Questão de empréstimo, quem paga, quem não paga, a quem eu vou pagar, quanto eu vou pagar, aonde eu vou investir, etc, etc. E deu tão certo que acabou virando uma empresa estadual e, inclusive, até mesmo Banco Central. Os caras são, ó. E, inclusive, não é novidade, mas, porém, vamos ler esses termos técnicos, certo? Por exemplo, a formação de um bloco comercial, esse conceito, certo? Inclusive, vem sendo usado até os dias atuais. Resumindo, por exemplo, hoje existem vários blocos econômicos do mundo. Por exemplo, existe um G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, certo? Na Europa nós temos a Comunidade Europeia, os países de mais grana. Lá para as bandas do Oriente nós temos os tigres asiáticos, como China, Japão, Coreia, entre outros países. Então, essa ideia de blocos, né, para, digamos, controlar ou fazer com que a economia mundial ande, né, de uma forma mais satisfatória, logicamente, para cada um, vem desde lá de trás, certo? Há 100, 200, 300, 400 anos atrás. Tá bom? Então, espero que tenham dado uma luz aí, espero que tenham entendido. Daqui a pouco tem mais. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.